O São Paulo está vivendo um outro drama agora, que é a falta de pagamento dos seus jogadores, falta de salário. O São Paulo ficou devendo no final do ano o salário, o chamado por fora, o direito de imagem. Agora, direito de imagem e no principal, o São Paulo não pagou nesse mês ainda. O presidente do São Paulo disse que em 10 dias vai tentar solucionar o problema. Até a carteira está atrasada. E é o São Paulo Futebol Clube. E o Raí, ontem, foi ao Conselho Deliberativo, foi chamado pelo Conselho para falar a respeito do time do São Paulo. E o Raí disse que o São Paulo não tem como contratar e que o São Paulo precisa vender. O São Paulo é vendedor e não é comprador. Então, Pascoal, é só uma questão que eu acho importante a gente ressaltar aqui. Se a diretoria está com atrasos salariais aí do elenco, outro dia não foi o próprio Pássaro que disse que já tinha em caixa tudo que ele precisava pagar para o Daniel Alves? Ele não falou isso? Quando houve, porque a imprensa começou a especular essa situação. Ele disse que existia uma projeção de ter em caixa, ele não disse que tinha. Não. Opa, se a gente puder recapitular, se a gente tiver a frase do Pássaro, eu acho que é importante a gente colocar, porque pelo que eu ouvi, posso estar equivocado, mas ele tinha deixado a entender que ele já tinha em caixa o que ele precisava pagar para o Daniel Alves. Porque esse ano o salário do Daniel Alves receberia um reajuste, teria um aumento aí, seria um gatilho dentro do contrato. E que ele disse que não estava preocupado porque já outro gatilho dinheiro. no São Paulo, né? O Daniel Alves e o Pato tinham gatilhos. Sim. Tinham gatilhos. O Pato subiu o salário dele em função do que ele tinha acordado com a diretoria. Depois de ter marcado expressivos 5 gols na temporada 2019. Não, você tá com bode no Pato, hein, cara? Faz tempo. Tá com Quantos gols você falou que ele vai fazer esse ano? Eu baixei de 12 para 10. Se ele fizer 10, você vem com a camisa do São Paulo, é isso? Com o nome dele, estampado aqui atrás. E ainda dá quantas cestas básicas? O tanto de gols que ele fizer. Se ele fizer 30 gols na temporada. Tem 30 cestas básicas. No ano inteiro. No ano, em jogos oficiais. Ele tá Não vem zero. com o negócio de amistoso. Se ele passar o número de jogos que ele passar, você dá em Número de gols. Se ele fizer 15 gols, 15 cestas básicas serão doadas com o maior Se ele prazer fizer do mundo. 35 gols. 35 cestas. Ué, Beleza. eu já ajudo, inclusive, entidades assistenciais lá de Limeira, mas isso aí seria a parte. É uma brincadeira que a gente faz, mas é coisa séria. Gente, é o seguinte, não é questão de eu já falei aqui, eu volto a repetir. Se eu fosse dirigente de futebol, eu contrato apenas pensando no custo-benefício, na produtividade do atleta. Eu acho que o Alexandre Pato custa muito caro aos cofres do São Paulo e, pelo que a gente acompanha, os salários não foram pagos. É um clube que sempre foi uma referência de organização, inclusive status financeiro sempre ali normal, equilibrado. O São Paulo não atravessa hoje um momento bom. É muito claro isso pra gente. Você pagar o que pagar o Pato e ele produzir o que vem produzindo. Quem é que vai pagar o Pato? Essa é a palavra, né? Não é pagar o Pato, é pagar o Daniel, é pagar o Pato, é pagar o Hernanes, é pagar um monte de gente. Anderson Martins, que não ganha pouco. Tem um monte de gente lá que ganha bem. Juan Fran, né? Não é, pagar o Pato seria o menor dos problemas. Não que não seja um problema, pelo contrário, é um pepino gigantesco. Agora, a questão toda é que o São Paulo, com esse tipo de contratação recentemente, foi Jusilei, na época o Nenê, Diego Souza, um monte de gente de nome, o São Paulo arrebentou. E aí vocês põem na conta do Leco, que deixou a base de lado, que de novo no ano passado, no pouco momento que o São Paulo teve em campo, com Wagner Mancini como técnico interino, foi quando a molecada entrou em campo e deu resultado no Campeonato Paulista. Foi de novo uma resposta ao São Paulo, que queria um glamour completamente desnecessário com alguns jogadores. O São Paulo parece que volta a cair no mesmo, sabe? A gestão Leco é uma piada. É uma piada na história do São Paulo. Eu nunca vi uma administração tão irresponsável. Olha, eu ouvi atraso salarial no São Paulo. Ó, eu não me lembro Eu tenho 34 anos. Eu não me lembro disso. Vocês, obviamente, pegaram até um período. Vocês pegaram um período muito mais nobre até do que o São Paulo. Não tinha isso. Eu, desde que eu me conheço por gente, assim, com uma cultura de 7, 8 anos de idade, quando eu comecei a entender o futebol com afinco, eu me lembro do São Paulo como modelo de gestão. E até recentemente, até 5, 6, 7 anos atrás, por mais que o São Paulo ainda tivesse já entrando numa pequena dificuldade, mas não atrasava salário.
Atrasar salário para um clube tricampeão do mundo é uma vergonha. São Paulo era tanta referência que pagava salário quinzenal. Lembra disso, senhor Mano? A gente era repórter nessa época. Quinzenal. Quinzenal. E o banco dentro do São Paulo era o Bradesco, né? Cujo conselheiro lá do Natel, eles eram todos acionistas do Bradesco, né? E era um exemplo de organização. São Paulo foi pioneiro em muita coisa, né? A gestão Leco está conseguindo igualar a gestão do Carlos Miguel Aidar. Em termos de responsabilidade, em termos de vergonha administrativa, né? De escândalos. Porque, com todo respeito, quando a gente descobre que um clube dessa magnitude atrasa salário, aliás, qualquer outro, né? Qualquer outro clube, atrasou salário para mim já é uma vergonha. Um clube de futebol com o que ganha dentro da realidade do país, é uma vergonha atrasar salário, pelas bobagens que esses caras fazem. Agora, o São Paulo, que era mais ainda, que era um modelo vanguardista e tudo, pra mim é uma coisa inconcebível. É simples, Facincani. O São Paulo, pra mim, pode até discordar, mas pra mim é o clube mais glorioso do futebol brasileiro. Eu acho. Conquista. Eu também acho. Certo? Eu também acho. São Paulo sempre foi acostumado a ser protagonista, a brigar por títulos. Pega essa última década, gente. O São Paulo foi campeão da Copa Sul-Americana e depois disso, o máximo de brilho foi uma semifinal de Libertadores com o Edgardo Balsa. São Paulo deixou de ser protagonista no futebol brasileiro. E uma final de Paulista. É só enxergar. E final de Campeonato Paulista. Gente, o São Paulo brigava por brasileiro. São Paulo brigava por Libertadores. São Paulo é o clube mais glorioso do futebol brasileiro. Em 11 anos, o São Paulo ganhou um título só, que foi a Sul-Americana em 2012. Se a gente disputa 4 campeonatos por ano, são 45 anos, os 45 campeonatos. Em 45 campeonatos disputados, São Paulo ganhou um. E chegou a uma final de Campeonato Paulista, é isso? Uma só, né? Uma final de Campeonato Paulista, uma semifinal de Libertadores. Acabou. E mais nada. Vice-campeão brasileiro em 2014, né? Foi vice-campeão. E cada ano que passa, essa pressão aumenta, né, gente? Por exemplo, eu acho que se o São Paulo fosse campeão paulista, que não é desde 2005, sim. É isso, né? Desde 2005. Eu acho que isso abrandaria um pouco essa pressão. Abrandaria um pouco. Eu falei. Um título paulista para o São Paulo esse título poderia significar uma virada aí de destino. Ano passado. O título paulista esse ano, para mim, ele é muito importante para 2 times em particular. Eu também penso como você. Eu penso como você, São Paulo e Palmeiras. Porque nos últimos 10 anos são 5 do Corinthians. Pro Palmeiras eu não acho, não. Hein? São 5 do Corinthians, 4 do Santos e o título do Ituano. Não é nem pelo jejum. Porque a ambição da torcida do Palmeiras, um paulista não vai... Para quem tá com fome, uma bolinha de queijo não vai resolver muita coisa. Não é nem pelo jejum. Não é nem pelo jejum de 12 anos. É pelo Luxemburgo. É o Luxemburgo. Precisa ele ter a necessidade de ser campeão em cima de um outro time grande. Porque eu acho que é senso comum que aqui a final deve ser um clássico, né? Os times do interior. O Red Bull Bragantino está decepcionando. Eu acho que Santo André e Mirassol, e até a Inter de Limeira, que melhorou bem, acho que eles não têm fôlego, força para ir para uma final de Campeonato Paulista. Então, a final do Campeonato Paulista esse ano deve ser um clássico. É muito provável que seja. Nos últimos anos, nós tivemos... Não sei, não. Não, é muito provável. A final. Se bem que a última... Não a semifinal toda com grandes, mas a final... A tendência tem sido assim. Mas um time que faz o investimento do Palmeiras São Paulo, Flavinho, será, sei, cara? mas eu digo, é o mesmo que o filho tirar 10 em educação artística e falar, pai, tirei um 10, me leva pra jantar, me dá um presente. Mas é importante pro Luxemburgo. Pela obrigação. Eu acho que religião. Ele não ganha um campeonato. Religião. Mas você sabia que o Luxemburgo... Lembra? Daqui a pouco a gente vai falar Palmeiras. Não, se não me falha a memória, rapidinho. Os caras ficam ligando no meio do programa. Liga, modo avião, irmão. É ridículo. Tem um negócio chamado modo avião. Você não é obrigado. O Luxemburgo, acho que a última final em São Paulo, clássico que ele venceu, foi o Palmeiras e Corinthians de 93. 93? Porque o Vanderlei, em 2008, no último título paulista dele, foi contra a Ponte. Com o Santos ele ganhou no São Caetano, certo? Santos e São Caetano. Em 2006. Não, São Caetano. Final do Campeonato Paulista? Quando o Luxemburgo ganhou, 2007. Depois ele foi campeão em 96 com o Palmeiras, porque em 98 foi o São Paulo, em 2008 foi com a Ponte Preta. Ganhou 2 paulistas com o Santos. Contra o São Caetano, aí teve um que foi pontos corridos. Pontos corridos, 2006. Contra o São Paulo, como o São Paulo foi em 2005. E o último jogo é na Vila contra a Portuguesa. 2006. Sim, eu lembro. 2006. Então, ele ganhou. É verdade. Esse que foi a taça, chegou de helicóptero. Isso. Eu tava nesse jogo, isso. Foi esse paulista.
Em 98, ele... Em 99 não era o Luxemburgo no Corinthians, era o Oswaldo. 98 ele perde a final. Faz tempo. É o único título que o Luxemburgo ganha, paulista clássico, é o de 93. Que em 2008 foi contra a Ponte Preta, né? Foi contra a Ponte Preta. No Parque Antártica. É muito importante pro São Paulo. 2001, cara. Oi? Título paulista do Corinthians em 2001, o Luxemburgo era técnico. 2001? Ele era técnico do Corinthians em 2001, não era? Vou pegar aqui. Teve um título que ele ganhou um paulista também com o Corinthians. Então, mas ele saiu, ele saiu em 2000, o Oswaldo era o treinador, que foi campeão do mundo. Sim. E o Oswaldo assumiu no lugar dele porque ele foi para a seleção brasileira. 2001. Eu não lembro se o Vanderlei voltou em 2001 para o Corinthians. Bom, isso eu não lembro. Quanto ao, só para dizer... Fala, Não. Falar a respeito da situação de São Paulo, que a gente está dizendo aqui que é uma situação triste, né, crítica. Falou-se, né? Eu li em algum lugar a possibilidade de um impeachment. Corinthians e Botafogo. É verdade. Ele não de um impeachment em cima aí do Leco, né? Mas eu estava conversando com uma pessoa aqui agora, essa pessoa me disse o seguinte, olha, a chance disso acontecer é zero. Ainda mais agora que ele domina... Sim, mas mais um ano... O pedido é contra o Leco e contra o pedido do presidente do Conselho também. Só que ele domina 65% do Conselho. Então. 60, e a chance dele fazer o sucessor é grande demais. E parece que vai ser o Júlio Casares, que é do mesmo grupo chamado Participação. Então, quer dizer, o São Paulo está num beco sem saída, velho. Só se o Júlio Casares mudar completamente o estilo administrativo e se mostrar um dirigente, um gestor mais competente do que o Leco. Porque é da mesma linha. Da mesma sequência. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora, só pensar, por isso que eu acho que é muito importante você fazer o sócio-torcedor votar. Porque o conselho, eu acho absolutamente antidemocrático num time de futebol, o conselho eleger. Mas é isso que eles querem, né? É lógico, porque eles não perdem a boca. É mais fácil. Lógico. Mas, senhor Mãe, o que acontece no Santos? O Santos está querendo fazer exatamente isso. O sócio-torcedor votar à distância. Ele só disponibiliza a Vila Belmiro e a cidade de São Paulo. Ah, mas é difícil o conselho, né? Porque não sei o quê, não sei o quê. Por quê? É por causa disso. No São Paulo, a mesma coisa. Deveria permitir que o sócio-torcedor votasse à distância. Pudesse votar pela internet, regulariza, olha, etc e tal. Porque duvido que o torcedor do São Paulo hoje... Primeiro, não aprovasse um impeachment em cima do Leco. Segundo, elegesse o sucessor dele. Duvido. De oposição. E outro voto... Não, seria alguém da oposição. Eu preciso falar do Corinthians, vai lá. O voto do sócio-torcedor, ele para mim é mais importante que o do associado até. E só um adendo aí em cima do que o senhor Mãe estava falando. Júlio Casares hoje é o nome mais forte aí da situação e possivelmente deve ser o próximo presidente de São Paulo, já que o Leco ele tem boa parte do conselho na mão dele. Porém, Pascoal... O Marco Aurélio Cunha, onde é que entra? Marco Aurélio Cunha é oposição e tem rejeição em relação a esses conselheiros que estão lá. Se o voto fosse à distância, Casares, muito provavelmente o Marco Aurélio se elegeria. Com relação voto de sócio-torcedor, perdão. Júlio Casares é um cara do mercado, ele é um cara muito forte, inclusive com relação a marketing, coisa do tipo. Pascoal... Não sei não se o Rogério Ceni não volta a ser o técnico do São Paulo ano que vem se o Júlio Casares for o presidente. Os dois têm uma ligação muito próxima e não tem ação melhor de marketing para nisso você tem razão. O Júlio Casares é muito amigo do Rogério. O Júlio Casares é muito amigo do Rogério. Sim, isso você tem razão. Eventos, inclusive o evento do aniversário do São Paulo foi do aniversário do São Paulo, perdão, da despedida do Rogério, que foi um evento magnífico, foi o Júlio que pensou tudo. O Júlio é um cara que tem negócio de marketing, de pensar as festas, essas coisas. O Júlio trabalho recontratando o Rogério Ceni. Júlio é muito bom e para essas coisas sensacional. Mesmo sensacional. sendo da mesma chapa que o Leco, pois não. Será que ele não teria uma visão diferente de gestão? Pode ser que tenha. Pode ser que cada um tem o seu jeito de administrar. São Paulo Precisa, né? Precisa. Dá uma arejada, uma refrescada no ar. Dá uma melhorada, né? A gente já tem um nome em consenso aqui.